Olá, vamos avançar um pouco mais na questão do formalismo da teoria quântica. Algumas coisas que vamos dizer aqui, na realidade, estaremos apenas recapitulando. Vamos introduzir alguns conceitos novos, claro, mas de qualquer maneira o objetivo é encerrar um ciclo de 3 aulas falando sobre o formalismo da teoria quântica. Hoje vamos falar de autofunções, de autovalores e voltar à questão do conceito de valores esperados e como expressá-los, né, em termos de integrais de funções, né? Muito bem, vamos começar aqui chamando a atenção para este livro de Dirac, ou Dirac, né? Diríamos, né? A base para o formalismo da teoria quântica está nesse livro. Aqui estou falando da 3ª edição, e essa edição ela é de 1947, né? Essa é a 3ª edição. E, a meu ver, essa é a melhor edição de todas, né? De forma que ele dedica nesse livro cerca de 120 páginas para o formalismo. É algo bem mais completo do que eu fiz nas últimas aulas, né? Mas eu quero chamar a atenção para essa referência, né? Na verdade, o formalismo utilizado hoje, né, para a teoria quântica, onde ele fala de operadores, de estados e assim por diante, né? O que eu gostaria de chamar a atenção é que o próprio Dirac chama atenção para isso, né? É que agora devemos chamar atenção para isso, que não foi feito, na verdade, muito bem antes, né? É que na teoria quântica nós fazemos uso de 2 bases, né? Uma base é dual à outra base, né? De forma que nós podemos escrever, né, um vetor de estado em termos de vetores de estado associados a, digamos, números quânticos, ou um número quântico n, onde em cada estado nós temos, por exemplo, a energia bem definida, E índice n, por exemplo. Mas nós podemos expandir, então, nessa base de vetores, né, no espaço de infinitas dimensões do espaço de Hilbert, mas também podemos escrever, né, vetores em termos da base dual. Essa base, né, que nós chamamos de Bra, essa base, né, é a base dual àquela base, né? O fato de ser uma base dual, ela é refletida no fato de que as componentes do vetor, né, ou do estado psi, né, esses ANs aqui, eles são obtidos a partir do produto escalar desse estado com os vetores da base dual, É isso que está escrito aqui. É claro que aqui vale a mesma coisa, né? Vale a mesma coisa. Então, como nós temos amplitudes de probabilidade assumindo valores complexos, né? Esses coeficientes aqui, eles são, na realidade, os valores que tomamos como sendo complexos conjugados desses valores aqui, e o vice-versa.
Então, isso aqui reflete a questão do uso de, na verdade, dois vetores de base, ou uma base envolvendo infinitos estados, né? Ou da outra base. O fato é que nós fazemos uso, então, de duas bases que muitas vezes denominamos, então, Bra, né, e Ket, né, Bra e Ket, na notação de Dirac. Foi ele que introduziu essa notação aqui, né? Só para lembrar, né? Mas eu quero agora chamar a atenção para outro aspecto, né? É que nós definimos, né, um autoestado de uma grandeza representada pelo operador A, né, como sendo um autoestado, um estado para o qual a operação ou a aplicação do vetor ou do operador A sobre esse estado mantém o estado inalterado. Então, A, chapéu, que estamos representando por um operador, né? A é igual, agora aqui aparece um número, uma constante, né? A é o alto valor, né? E A grande é o autoestado. De forma que o autoestado de um operador A, ele é tal que a ação do operador A sobre ele mantém o estado inalterado apenas multiplicando por um número. Então, se eu tenho aqui o autoestado da energia, né, o operador hamiltoniano agindo sobre esse estado me leva a uma das possíveis energias do sistema, né? Aqui nós estamos falando em geral de uma partícula, mas isso vale para um sistema, qualquer que seja ele, né? Agora, nós temos um conjunto de autovalores discreto e, claro, também de autoestados, né, discretos, né? Discreto significa que eu posso associar cada um desses estados ou cada um desses valores ao conjunto, né, de números inteiros. Eu associo cada um a um conjunto de números inteiros, é apenas números inteiros. Agora, esses autoestados e autovalores podem pertencer a um conjunto contínuo. Por exemplo, da posição, coordenada, né, momento e assim por diante. Então, temos que distinguir dois conjuntos, né, de autoestados e de autovalores, discretos e contínuos. Isso é uma coisa que eu não chamei atenção antes, mas estou chamando atenção agora. Isso é muito importante na teoria quântica, né? E em se tratando, né, de valores discretos, né, então nós vamos chamar atenção para isso logo, né? A amplitude de probabilidade de encontrar esse estado A no estado A', né, é igual a delta A linha. Ou seja, ele é igual a 1 se A igual a linha, ele é igual a 0 se A for diferente de a linha. Vamos chamar atenção para isso depois, né? Mas o que nós estamos chamando aqui mais atenção é para o fato de que nós estamos falando aqui de grandezas discretas, né? Se a grandeza for contínua, como a posição, então R', essa amplitude, né, ela é igual à função delta de Dirac, né, que é infinito se R for igual a R', e é igual a 0 se R for diferente de R', com a integral dessa função delta igual a 1. Né? Queremos chamar a atenção também para a completude desses estados. Eu posso sempre, vamos depois definir isso aqui como sendo um operador projeção, de forma que a soma dos operadores de projeção é igual a 1. Né? Veja, no caso discreto, no caso contínuo, nós escrevemos desse jeito a completude dos estados, né? Muito bem. Queremos só lembrar, isso já foi comentado antes, né?
da amplitude de probabilidade quando um estado passa de psi a psi', então a amplitude de probabilidade é o produto escalar de psi por psi'. Estamos falando sempre de produtos escalares, né, de vetores num espaço de Hilbert, né? Muito bem, a amplitude de probabilidade é o conceito realmente básico, né? De forma que a amplitude de probabilidade de encontrar, né, o sistema descrito pela função de onda psi num particular estado A é dado pelo produto escalar de A por psi. Né? De forma que, em princípio, é bastante simples. Estamos falando aqui de produtos escalares. Agora, eu posso ter também esse tipo de amplitude de probabilidade, porque agora estou considerando a base dual, né? A base dual. De forma que psi-A é igual a psi, produto escalar, e psi-A estrela é igual a psi-A. Né? A probabilidade de encontrar o sistema, né, no estado A, quando a função de onda dele é psi, é igual ao módulo de psi-A ao quadrado. E a soma das probabilidades, claro, tem que ser igual a 1. Você vai encontrar o sistema em qualquer um desses estados, com certeza e com probabilidade igual a 1. Né? Esse é o conceito. Agora definimos o operador de projeção. Esse operador é interessante, né? É uma definição. A gente toma esse AA igual a 1, o produto escalar de A com A, normalizamos, portanto, a base de vetores, é isso, né? De forma que esse operador projeção, ele é dado por esta soma aqui, né? Ora, o operador projeção agindo sobre um estado psi, ele vai levar ao estado A, claro, com uma certa amplitude de probabilidade. Isso é bem interessante, na verdade. E o fato de que a soma das probabilidades deve ser igual a 1, agora é traduzido em termos dessa propriedade aqui. Ou seja, a soma dos operadores de projeção me leva a um operador que é o operador unidade. Eu até coloquei aqui um chapéu, né? Ou seja, quando a gente coloca chapéu, a gente está se referindo a operadores, né? De forma que essa aqui é o que estamos chamando de completeza dos estados, no caso de estados discretos, né? No caso de autovalores discretos, né? E, portanto, também de estados discretos, né? Se for contínuo, isso é uma integral, né? Muito bem. Vamos, então, agora ao tema. Função de onda. Na realidade, eu gosto de chamar todas as amplitudes de probabilidade de funções de onda. Mas, normalmente, o que a gente chama, na realidade, de função de onda é isto aqui. A amplitude de probabilidade, né, de encontrarmos o sistema no estado psi e, por exemplo, um elétron, né, num ponto do espaço associado à coordenada R. Portanto, é encontrar a amplitude de probabilidade de encontrar o sistema, ou, no caso, uma partícula, numa particular posição do espaço. Essa posição aqui é R. Então, é isso que nós chamamos de amplitude de probabilidade. É claro que agora eu tenho o psi estrela, que é, na verdade, o conjugado complexo, né, de psi, né? Então, eu simplesmente tomo o conjugado complexo dessa função aqui, né? E amplitude de probabilidade é sempre o módulo disso ao quadrado. De forma que a gente tem, e vamos utilizar isso, né, ao longo do curso, né, onde a gente introduz essa notação aqui, né? Se eu tenho o estado de tal maneira a que esse estado seja caracterizado
por um autoestado de um operador A, a amplitude de probabilidade, que é a função de onda, né, de encontrar esse estado, né, num ponto R bem definido, né, é dado por psi-A. É claro que vamos utilizar muito psi-E de R, que é R, E. Ou seja, eu estou falando do produto escalar, né, de um autoestado do vetor posição, né, com um autoestado do operador hamiltoniano, indicado por E, né? Vamos depois falar dessa função de onda aqui, psi índice P, né, que é dado pelo produto escalar de R por P. Muito bem, estou dando exemplos, né? De forma que no caso da energia, né, estes estados tais que a função de onda é dada por essa expressão, é claro que nós estamos agora falando de uma equação, né, de autovalores, de forma que o operador hamiltoniano aplicado a essa função de onda de energia bem definida é igual a E psi-E de R. Portanto, novamente, agora estamos reforçando, mas no nível de função de onda. Estamos reforçando esse aspecto de que esses estados E, né, eles têm, né, ou eles são caracterizados, né, pelo fato de que o operador H aplicado agora à função de onda mantém a função de onda inalterada, mas multiplicada por E. E é a energia do sistema, né? É claro que a gente pode mostrar, né, isso é facílimo ver, né, que no caso da função de onda associado a estados com energia bem definidas, né, então a função de onda ela evolui, né, para cada valor de E, ela evolui de tal forma que psi de RT é igual a psi E de R, E elevado a menos I sobre H cortado ET. Ou seja, a evolução desses estados de energia bem definidos, né, é bastante simples. Agora, é claro que um estado em geral, ele pode ser, a gente vai chamar atenção para isso, né? Ele pode ser escrito como uma soma sobre as mais diversas energias do sistema, dessas funções de onda aqui. E agora, é claro, eu tenho aqui um coeficiente, né, claro, na expansão, né? Esse coeficiente, na verdade, é o análogo, né, das componentes de um vetor no espaço tridimensional. Isso mesmo, é a projeção, a gente vai ver depois, né, num particular estado, né. É claro que no caso de psi-E, né, no instante de tempo t igual a zero, a gente vai ver daqui a pouco, né, era dado por essa integral aqui, que é o produto escalar, né, de psi por psi-E, né? Muito bem. São questões formais, mas é importantíssimo entender esses aspectos, né? Porque o formalismo da teoria quântica ele é muito bonito. E quando a gente domina o formalismo, a gente consegue deduzir uma série de resultados. A gente vai ver agora, né? A gente vai ver agora. Muito bem, temos então o que eu chamo também de outras, né, funções de onda, porque para mim toda amplitude de probabilidade, na verdade, é uma função de onda, né? Mas eu posso também definir essa função psi de P, que é a amplitude de probabilidade de encontrar o estado psi com um momento, porque eu estou aqui falando sempre de uma partícula, né? Se for muitas partículas eu posso ampliar isso, mas encontrar esse estado psi com um momento P, ou seja, o elétron com um momento P, a partícula com um momento P.
né? Essa é a amplitude de probabilidade importante, uma função de onda, que nós dizemos no espaço dos momentos, né? Ora, psi estrela P é simplesmente psi P. Estamos falando aqui, então, de base dual, uma base dual à outra, né? Muito bem. Então, a mesma coisa em relação a psi A de T e assim por diante, né? Um exemplo simples, né, de autofunções que são importantes são estas aqui, né? Psi índice P de R. Encontrar, né, a partícula com um momento P bem definido, mas num ponto R, num ponto cuja coordenada é R. Essa é a função de onda que satisfaz essas funções aqui, né, com momento P bem definido, significa que psi P é uma autofunção do operador P, operador momento. Aí depende muito da representação que a gente escolhe, né, para o P, mas independentemente da representação, essa é a definição. P psi P é igual a P, esse P aqui, claro, é um vetor, né, momento da partícula. Aqui é o operador, é diferente, né? Muito bem, aqui tem o operador, né, na representação coordenadas menos IH cortado. Ou seja, não é difícil mostrar que psi P é dado por essa expressão aqui. É uma onda plana, na verdade, né? Muito bem, é um exemplo, né? É claro que aí temos, então, uma função de onda, né, e as suas interpretações. A gente, em geral, chama de função de onda, na verdade, psi de R, né? Ou psi de RT, mas eu tenho aqui, então, as várias probabilidades, lembrando sempre a interpretação em termos de densidade de probabilidade. Eu quero chamar a atenção para a normalização das funções de onda. Agora vamos discutir isso, né? Ora, a amplitude de probabilidade de encontrar um estado, qualquer que seja ele, né, no seu estado, é isso que está dito aqui, né? De forma que, agora, aqui tem uma coisa interessante, eu agora posso inserir aqui, né? Porque se a integral de D3RRR é igual a 1, e agora só, que coisa interessante e muito bonita, essas funções de onda, elas são tais que psi A estrela de R, psi A de R, integrado sobre todas as posições, é igual a 1. Isso corresponde a uma condição de normalização da função de onda. Ela tem que ser normalizada, né? Se ela não for, a gente precisa buscar condições para certas constantes de tal maneira que elas sejam normalizadas. Por exemplo, psi E de R, estrela, psi E de R é igual a 1. Ou seja, essa condição mais aquela propriedade que nós chamamos a tensão de completeza, me leva obrigatoriamente a essa condição. A função de onda tem que ser normalizada a 1. E se A for diferente de A'? Ora, se A' representa o estado no qual o operador A tem um valor bem definido, então, a amplitude de probabilidade de encontrar um outro estado com valor bem definido, nesse estado, é igual a zero. É igual a zero. Então, a linha é igual a zero, se A for diferente da linha. Fazendo o mesmo truque, inserindo aqui, né, um conjunto completo de estados, né, olha só que coisa interessante. Nós obtemos essa condição, ou seja, dito de outra forma, essas funções de onda são ortogonais entre si se esses autovalores A e A' forem diferentes. Pode ser, por exemplo, energia, se E for diferente de E'. Então veja que as funções de onda, elas são
funções de onda que são ou que formam uma base de vetores ortonormais, normalizadas a um, e ortogonais entre si. Deduzimos essa propriedade, né? Tem que satisfazer isso, claro. Acabamos de mostrar por quê, do ponto de vista formal. Veja só a riqueza, na verdade, do formalismo, né? É uma riqueza realmente muito grande, né? Então, as autofunções, elas formam uma base de vetores no espaço de Hilbert, né? Ou seja, podemos escrever um estado qualquer como uma soma desses autoestados, né? Autoestados associados a valores bem definidos do operador A, ou da grandeza física A. Claro que a gente já sabe como obter esses CAs, né? Porque eles, na verdade, representam as componentes do vetor psi nessa base de autofunções, ou numa base qualquer de autofunções, né? Muito bem, módulo de psi ao quadrado, a soma é igual a 1. Finalmente, vamos agora, então, voltar para a questão de valores esperados, né? Eles são importantes porque a aplicação de um operador a uma função de onda, ela vai levar a uma outra função de onda, né? É claro que a gente pode falar em estados. A aplicação de um operador F a um estado psi me leva a um novo estado, que é psi', e agora eu quero saber, né, qual é a amplitude de probabilidade de encontrar o estado psi, né, no estado psi'. Porque sempre existe uma probabilidade de encontrar aquele estado original. Esse é uma coisa bastante interessante, na realidade, na física quântica, né? Então, se eu souber, né, se eu souber o operador F, essa amplitude de probabilidade é o valor esperado do operador F, né, no estado psi. Então, essa é uma definição que é bastante interessante. A gente vai dar outras interpretações, né, para os valores esperados, né? Então, eu posso calcular o valor esperado de um operador F entre estados, né, que tenham evoluído com o tempo, né? Sim, agora é função do tempo, né? Eu posso, por exemplo, o que é relevante muitas vezes, né, é o valor esperado do operador R, o do operador R ao quadrado, né, da energia cinética, do momento, né, de forma que são exemplos, né, de valores esperados que são importantes a gente calcular. Agora, o que é importante é entender, por outro lado, o que é o valor esperado de uma grandeza física, né? Então, seja essa grandeza física representada pelo operador A chapéu, né? De forma que agora considero um conjunto completo de estados do operador A, né? De forma que, se eu escrever psi como uma superposição, né? Agora estou usando o princípio da superposição, que Dirac chama muita atenção para isso, né? A gente usa muito o princípio da superposição, né? O estado psi, uma superposição de autoestados do operador A, com amplitude de probabilidade CA de T, né? De forma que, veja só, o valor esperado de A é uma grandeza física representada pelo operador A, qualquer que seja a grandeza física. Não estou especificando de forma alguma a grandeza física. A grandeza física é A. O valor esperado de A, olha só que coisa curiosa, é igual à soma sobre as probabilidades, ou seja, a probabilidade de você encontrar o valor A vezes A. E a soma disso. É assim que é no caso em que a gente considera realmente a definição de probabilidade, né? Se eu tenho uma probabilidade de encontrar um certo valor de uma grandeza,
Então, o valor mais provável, né, até é melhor do que o valor esperado. O valor mais provável é igual à probabilidade de encontrar o A vezes A. É isto, com uma soma, porque eu considero as probabilidades, os valores possíveis e efetuo a soma. Isso dá uma interpretação física bastante simples para o que chamamos de valores esperados ou valor mais provável, porque é isso, é o valor mais provável. Não é? Então, estamos aqui repetindo, na verdade, né, essa propriedade para chamar a atenção, né, para a relevância dessa questão de valores esperados ou valores mais prováveis de uma grandeza. É a probabilidade, né, de encontrar um determinado valor vezes o valor da grandeza física. É isso. Olha, pensem um pouco. Não é? É claro que aqui, na verdade, nós estamos falando uma soma sobre todas as probabilidades, né? Mas isso me dá, então, o valor mais provável de uma grandeza física. Claro que se for A ao quadrado, é PA de T vezes A ao quadrado. Essas são valores esperados muito importantes. X, né? X ao quadrado e assim por diante. Né? Agora estou falando de grandezas contínuas e não mais discretas. Essas aqui, na verdade, nós estamos falando aqui de grandezas contínuas e não discretas. Né? O caso das discretas foi abordado anteriormente. Né? Muito bem, agora que eu tenho vários exemplos, né, de R ao quadrado, R2, assim por diante, esse tipo de conta é importante. Por exemplo, se a gente quiser encontrar, né, a que distância, por exemplo, está um elétron, né, do núcleo. Ah, bom, isso não existe na teoria quântica, porque não tem órbitas. Mas você pode falar do valor mais provável da distância. É isso, então, que define, na verdade, o tamanho dos átomos, né? E aí é só você calcular o valor mais provável da distância. Às vezes interessa também o valor mais provável da distância ao quadrado, do momento, né? Então, existe um análogo clássico, né, da distância, que é, na verdade, o valor esperado ou o valor mais provável da distância. A gente vai fazer exercícios aqui. Né? O fato é que nós estamos falando aqui do espaço de Hilbert, né, no qual nós podemos expandir o estado em termos de autoestados de um operador A, né, com esses coeficientes que nós interpretamos como sendo as funções de onda, e essas funções de onda elas evoluem a partir do operador de evolução que a gente abordou anteriormente. Né? Mas o fato é que a gente pode, então, considerar várias funções de onda, e aqui eu tenho, na realidade, no caso do contínuo, o que corresponde ao caso anterior. Né? Esses coeficientes aqui, veja, eu estou expandindo em termos de estados nos quais a posição é bem definida, ou estados nos quais o momento é bem definido. Eu posso fazer uma expansão de um estado em termos destes estados. Né? É claro que aqui eu, de novo, estou chamando a atenção, né, para o conceito de função de onda. E eu interpreto essa função aqui como sendo uma função de onda também. E é claro que a gente pode considerar, né, por exemplo, os autoestados associados a energias bem definidas, que evoluem de uma maneira bastante simples, né, de acordo com o que está aqui. Né? Então, a gente pode expandir, né, a função de onda em termos de um conjunto completo, ortonormal, de autofunções de determinados operadores. O mais usual é o operador energia. Né? Então, expandimos em termos de funções de ondas para as quais a energia tem um valor bem definido, com determinados coeficientes que a gente pode calcular.
e a gente calcula para um instante de tempo t igual a zero, né? Esses coeficientes, né? De forma que aqui eu tenho vários exemplos, não vou... mas eu quero chamar aqui a atenção, né, para algumas normalizações de função de onda, que eu, como eu chamei a atenção antes, nem sempre são simples, porque envolve a função delta de Dirac. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é para essa propriedade super interessante, né, onde, de novo, inserindo aqui um conjunto completo, né, de estados de posição bem definidas, né, e integrando sobre eles, eu encontro uma coisa bem curiosa, é que a função de onda, psi de P, é igual à transformada de Fourier da função de onda psi de R. Fantástico, fantástico. Se eu conhecer psi de R, eu posso determinar psi de P fazendo uma transformada de Fourier. Se eu tenho psi de P, né, eu determino psi de R. Se eu tenho psi de R, eu posso determinar psi de P. Então, essas são algumas propriedades bem interessantes que a gente deriva de uma forma muito simples com esses métodos, né, ou com esse formalismo. Finalmente, eu posso escrever esses valores esperados em termos de elementos de matriz, né, claro. E a última coisa que eu quero chamar a atenção é que se a gente considerar, né, a equação de evolução de operadores, né, isso agora na representação de Heisenberg, né, então, veja só, o valor esperado dessa equação, na realidade, me leva a uma descrição análoga à teoria clássica. Ou seja, a teoria clássica ela é válida em termos de valores esperados, de valores mais prováveis. Pensem nisso, isso é muito bonito, é muito interessante. Se você fizer um conjunto infinito de medidas na teoria quântica e levando em conta as probabilidades, né, você vai acabar concluindo que o valor mais provável, mas para isso você precisa fazer um número muito grande de medidas, né? Mas o valor mais provável é aquele dado pela teoria clássica. Fantástico! Muito bonito, muito interessante. É isso que nós concluímos aqui. Né? Isso aqui é bem geral mesmo, bem geral mesmo. Veja, as equações clássicas são válidas no sentido de valores mais prováveis. É muito bonita a teoria quântica.